mas é a mesma coisa. Tem um livro do Walter Lippmann chamado Opinião Pública. É a mesma coisa, né, Guilherme Freire? É uma vertente diferente, é uma vertente dentro da mesma árvore, né? Claro que o comunismo stalinista é diferente do progressismo, são coisas diferentes, mas eles são da mesma árvore, né? Tá. Você sabe que, aliás, nos anos... É maravilhosa essa história, né? Porque você tem, na verdade, um tronco que vem do liberalismo antigo. O liberalismo antigo foi se desdobrando em versões mais radicais dele, que esse liberalismo Whig, né? É uma longa história, não vai entrar na história tão longa, mas os antigos Whigs defendiam que a história sempre evolui, e ela evolui numa direção da democracia liberal que vai curar todos os... Whig Whig é W-H-I-G. Tá. O Whig era o partido antigo porque teve a Guerra Civil Britânica. Tá. Na Guerra Civil Britânica teve dois lados, os Cavaliers e os Whigs. Os Cavaliers defendiam a aristocracia antiga, os feudos antigos ingleses. Os conservadores da época. Eles eram a direita da época, embora a palavra não existisse na época. Estamos falando de séculos antes da Revolução Francesa. Do outro lado, os Whigs, eles eram da baixa igreja anglicana e muitos deles acreditavam que ia haver um paraíso terreno, que o paraíso terreno estava em mãos. Esses Whigs, quando eles viraram ateus em gerações posteriores, eles foram se secularizando, eles continuaram acreditando nesse paraíso terreno, só que agora esse paraíso terreno ia vir do bem social. Isso é a base de muitos dos liberais antigos. John Locke, por exemplo... ele era dos Whigs. Ele, na verdade, é o ideólogo do partido Whig e os pais dele lutaram do lado do Cromwell na Guerra Civil Britânica. Na verdade, não era já não era a cronologia, o Cromwell, mas eram os herdeiros do Cromwell. Esse partido Whig foi um promotor das revoluções pelo mundo. E ele foi um dos promotores, ele financiou as ideias da Revolução Francesa. Por quê? Claro, a Revolução Francesa levou de maneira mais radical do que era na Inglaterra. E daí, o que era liberal na Inglaterra, agora o Rousseau fala assim, vocês são hipócritas, vocês são a favor da igualdade para tudo, mas não na propriedade privada. Então, o Rousseau radicaliza as ideias que já eram ideias que vinham da Inglaterra. Tanto é assim que o Voltaire via a maçonaria e via várias das ideias da esquerda inglesa. O primeiro livro do Voltaire foi para a Inglaterra. Os caras receberam grana. O Rousseau foi para a Inglaterra, receberam grana lá. Tinha, inclusive, um clube. Tem um lugar lá em Londres que era o clube que eles financiavam os caras da Revolução Russa. Essa turma do liberalismo vai financiar a Revolução Francesa. Alguns vão achar que foi longe demais, outras vão achar que não. Só que você vai criando duas vertentes. Por quê? A partir dessa linha do Rousseau, Karl Marx vai, obviamente, dobrar a aposta e falar assim, não, Karl Marx tinha o Rousseau como livro de cabeceira. Falar, a igualdade vai vir na propriedade privada, e aí cria-se toda uma linha nisso. E de outro lado, você tem as pessoas que vão falar dessa igualdade do ponto de vista quase biológico. Vão, na verdade, vão começar a olhar as autoridades com desconfiança, e aí a família tradicional é uma desconfiança, a diferença biológica dos homens é uma desconfiança, e isso vai abrir uma árvore do progressismo. Então, progressismo e comunismo vieram do mesmo tronco. Eles, claro, foram para caminhos diferentes. Um vai virar, sei lá, o movimento feminista americano e não sei o que tal. Só que é muito natural que quando você veio do mesmo ramo, você financia os seus colegas. Porque é igual, por exemplo, você pega assim... eu não sou, sei lá, anarcocapitalista. Mas eu sou crítico, sei lá, da política inflacionária. E aí tem um outro cara que é anarcocapitalista que senta do meu lado. Eu vou falar, cara, quer saber? Vamos acabar com a inflação no Brasil. Eu posso não acreditar em todas as coisas que ele acredita, mas nós estamos no mesmo barco, entendeu? E aí, claro, um financia o outro vai na festa do outro, o outro vai no seminário e fala, caraca, uma aula sobre Marx, entendeu? Que chique assistir uma aula sobre Marx em Harvard. É o seu colega. Tu já foi assistir uma aula de Harvard? Assistiria, mas eu nunca... Eu fui dar palestra em Harvard, aliás, né? E Harvard estava ocupada as pessoas estavam... Free Palestine, né? Ocupando a faculdade, né? E, obviamente, se você conversar com um progressista desses que está ocupando a faculdade, né? E você perguntar para ele, bom, mas você é pró-marxista? Ele vai falar, eu não sou marxista, mas é tão maravilhosa a teoria. E vice-versa, certo? Se você perguntar para um... acho que até um comunista muito raiz, estilo PCO, talvez. Jones Manuel? Esse não joga junto, mas em geral você vai ter tendência das pessoas jogarem juntos. Então, quando você olha esses vários ramos, né? O que acontece é que
Esse liberalismo anglo-saxônico, Karl Marx vai para a Inglaterra e ele vai ser financiado lá na Inglaterra. E a primeira internacional comunista saiu de Londres e foi para onde? Para Nova York. Então ela sai de Londres, vai para Nova York, inclusive porque muitos para fugir dos anarquistas europeus. E muitas das pessoas falavam assim, é aqui o futuro do comunismo, é os Estados Unidos da América. Isso daí chega aos liberais ex-calvinistas americanos querendo trazer o paraíso na Terra, que agora já são seculares, é o cara que era muito religioso. Harvard, aliás, era... A Harvard literalmente queimou as bruxas. Aquele julgamento de Salem era a turma de Harvard. E aí você é um calvinista que acha que o paraíso vai vir em 30 anos. Literalmente, alguns deles achavam que o paraíso ia acontecer em 30 anos, só que agora você é ateu. Então você está procurando uma nova religião política para aderir. O comunismo é uma religião maravilhosa, só que você pensa assim, na sua maravilhosa, na perspectiva dessa pessoa. E ela fala, o paraíso vai vir, irmão. É só matar todos os ricos. Só que aí matar todos os ricos, você é um americano, você é meio rico, você meio que tem... Vai morrer seu também. pai é milionário do petróleo. E você fala, não, vamos por uma outra via. Vamos por uma via gradualista. E aí surgem coisas como, na Inglaterra, o socialismo fabiano. O socialismo fabiano... ele tinha o lobo em pele de cordeiro como símbolo. Então tinha... eles acharam isso muito explícito na época e eles trocaram isso por uma tartaruga, porque eles falaram, vai aos poucos. Um dos promotores do socialismo fabiano, pai da ficção científica, o H.G. Wells, foi um dos escritores dos estatutos da ONU. Então a ONU, em parte, foi desenhada por pessoas que eram do socialismo fabiano. O socialismo fabiano, que era a turma do Partido Trabalhista Britânico, foram várias pessoas que montaram a União Europeia e todas essas coisas. Então, a real é que você fala assim, beleza, sim, tem uma diferença entre o socialista fabiano, o progressista americano e o comunista, sei lá, o Trotsky, ou sei lá quem, o stalinista old school. Mas na origem dessas coisas todas confluem para a mesma coisa. Aliás, o H.G. Wells tem vídeos dele no YouTube, muito louco isso, né? Você consegue literalmente assistir o H.G. Wells e ele parece um vilão do Austin Powers, porque ele fala que a gente vai criar o governo mundial e o governo mundial vai controlar a população. E basicamente a visão socialista fabiana envolve tratar a população como gado e como controle social. Então, tudo isso, veja, voltando para o assunto do Trump... Essa máquina progressista